Fala, meu povo, tudo bem? Tudo bem. Então é o seguinte, depois de tanto receber mensagem, depois de várias mensagens no direct, depois de vocês me questionarem, eu quero abordar esse tema, que é a PL 1455 de 2024, que vem a regularizar muitas coisas em relação ao tosador, à profissão e inclusive algumas coisas sobre as atividades que vão ser executadas no banho e tosa, tá? Tem alguns pontos que eu quero analisar junto com vocês e tem alguns outros que a gente precisa repensar. Existem algumas pessoas que estão dando suas opiniões, que estão se posicionando em relação a isso, algumas de uma maneira talvez um pouco mais fervorosa, outras de uma maneira mais analítica, mas eu quero trazer para vocês aqui como um empresário deve pensar. Esse é o meu foco aqui com esse vídeo, tá? Como é que nós pensamos? E isso eu creio que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Sobre quem me perguntou da PL, queria minha opinião e tal, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês é leiam, leiam, tá? Por favor, leiam. A PL ela é um arquivo que já é desde o ano passado que ela começou. Ela foi por um político que ela foi criada, né? Então, assim, o político, ele é um dono de cachorro. Ele não é um profissional da área. Então, o político, ele é o tutor. O que ele criou na lei está voltada para os desejos e os anseios de um tutor, um dono de cachorro. Então, o que a gente precisa primeiro? Analisar com carinho, ver o que está escrito, quais são as propostas, e a partir daí a gente vê o que é possível fazer. De antemão, já quero dizer para vocês, vendo nessa questão de que a gente tem somente uma pessoa que criou, né, esse esboço de lei aí, já passou na primeira votação. Se já passou na primeira, a tendência é que passe pelas outras, né? A gente está falando de Brasil, né, arrecadação, entre outras coisas. Então, a gente precisa repensar que hoje a gente já passou da hora da gente ter um representante groomer que entenda do banho e tosa dentro da política. Porque a gente tem os protetores de cães. Os protetores de cães, eles vão ter o coração igualzinho do tutor. Não olhando para questões técnicas, não olhando para questões nossas, internas. Porque a visão dele é uma visão ainda mais aflorada, muitas das vezes mais aflorada do que o próprio tutor. Então, já passou da hora da gente ter um groomer representante. Se você concorda, deixe seu comentário aqui no vídeo, tá? Reitero, eu sou aberto à discussão, eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas. Eu trouxe a PL completa, vou analisar junto com vocês, passo a passo, estrofe a estrofe, e eu vou te dar meu ponto de vista e o que eu trouxe pensando como um dono de pet shop. Por quê? Se eu estou com uma APL que já passou por primeira instância, certamente é muito quase que garantido que ela passe. E o que a gente precisa entender como empreendedor é o seguinte: se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que me preparar, eu tenho que jogar para frente. Quais são as possibilidades? Se isso passar, qual vai ser o baque no meu bolso? Ou se não passar, isso já é um susto. Eu preciso analisar a minha empresa. Eu preciso preparar a minha empresa. Quais são as situações e quais são os aprendizados que eu vou tirar disso, dessa situação. Então eu quero convidar você a analisar comigo ponto a ponto, tá? Eu vou compartilhar aqui um pouco do conteúdo. A PL é 1455, ela tá desde, nós estamos em 2025, então ela está desde 2023, se não me engano, tá? E passou agora recentemente pela votação. Eu falo sobre essa PL há pelo menos uns 5 meses atrás, que eu comecei trazendo algumas informações no meu Instagram. Então vocês vão ver lá algumas coisas, tá? Aqui eu vou pular dois slides, que são das minhas mentorias, né? Padrão, minha mentoria. Mas então eu vou deixar aqui para vocês, ó. Sobre a PL 1455 de 2024, né? 2024 ela foi criada.
Entenda o impacto para o seu banho e tosa. Reitero, a gente precisa entender o que é que esse fato me traz de aprendizado. Eu preciso muito, como empresário, me preparar e entender o que isso vai afetar o meu pet shop, o meu banho e tosa, tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Por exemplo, muitas empresas sofreram agora com o tarifaço, né? Vindo lá dos Estados Unidos, 50% de taxa. Passou, não tem, 50% já está valendo de taxa. O que esse empresário vai fazer? Ele vai deixar de vender? Quais são as estratégias que ele vai montar? Ele vai continuar vendendo? O que ele vai fazer? Vai vender para outro consumidor? Fazer outras parcerias? É isso que a gente tem que pensar. E não alardear. Nós, tosadores, os pequenos, principalmente, a gente não tem um ímpeto empreendedor. Então, qualquer alarde, qualquer sensacionalismo desespera o nosso coração. Por quê? Porque a gente não está acostumado a analisar as coisas, inclusive os fatos ruins. As grandes empresas, elas estão de alguma maneira negociando. Elas estão nesse momento, não há negociação do governo em relação às taxas, mas eles estão negociando aos poucos. Existem laboratórios de sucesso. Não vou mencionar aqui, por exemplo, que eu ouvi entrevistas nos jornais de cosmético pet, onde os proprietários da multinacional falam: a gente está sofrendo, mas vamos ajustar um pouco aqui, vamos ajustar um pouco lá, esperar que melhore bastante a negociação com o governo, mas o nosso compromisso vai continuar. E aí eu te falo, não está faltando a gente se espelhar em grandes empresas também para passar as nossas dificuldades? Vocês não acham que a gente está precisando aprender com essas empresas gigantes? E aí então a gente com elas fala assim, poxa, é uma situação difícil e eles estão passando ou eles estão negociando. Você não vê um dono de uma multinacional ficar choramingando igual a gente ou se reunindo com os milhões de empresários. Não. É só isso que eu quero falar para vocês, o quanto a gente tem que se colocar no lugar de empreendedor. E é por isso que eu vou puxar aqui para vocês o meu estudo, tá? Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar para vocês, ponto a ponto, sobre a PL 1455. Vou mostrar que ela não é impossível, tá? E que a gente precisa entender os impactos financeiros e como bons gestores, eu já estava falando sobre isso, né? Já calculo como se preparar. Se ela não passar, eu preciso entender que uma hora ou outra vai ter algum fato, vai ter algum ponto, vai ter alguma situação que eles vão querer regulamentar. E a gente vai passar por alguns perrengues. Então eu preciso me adaptar. Se eu tivesse, por exemplo, um groomer lá auxiliando esse deputado a criar essa lei, talvez a gente tivesse uma lei mais próxima do que a gente precisa, tanto em proteção para o cliente quanto em proteção para as empresas. Então tem algumas coisas e alguns pontos que eu vou discutir aqui, tá? Então vamos lá. Na primeira estrofe da PL, ela fala assim: o que está escrito na PL, né, no texto da lei? Que ele reconhece em todo o Brasil a profissão de banhista, tosador e esteticista de animal. Gente, isso não é maravilhoso? A gente não tem nenhum órgão que regulamente. A gente não tem nenhum conselho dos tosadores nem dos groomers. A gente não tem nada nesse sentido. O deputado que criou essa lei, ele criou já na primeira estrofe. Reconhecemos as profissões de banhista tosador de animais domésticos. Conta aqui pra mim, não era o nosso sonho? Não era tudo o que a gente queria? Não era. Porque o que tá de errado aqui? Pelo menos uns 8 anos atrás, eu vi grandes mestres do grooming. Vou citar um aqui, Sérgio Murilo de Lassante. E ele falava: estudem, guardem seus certificados, porque um momento ou outro a gente vai ter que validar o nosso currículo.
guardem seus certificados, faça as suas avaliações. Sempre foi isso. O Sérgio falou isso há muito tempo. O Sérgio fala isso há muito tempo, há pelo menos uns 8 anos. E quem é que não se preparou? Quem é que não validou seus currículos? A gente precisa entender que tem coisa que a gente precisa fazer. Se eu quero ter um reconhecimento, quais são os parâmetros para esse reconhecimento? Então, no texto da lei, ele já reconhece. Isso sempre foi o nosso sonho. Então, a gente está no caminho. Precisamos seguir, tá? Então, eu coloquei em todas as minhas análises, tem a estrofe, um pouquinho do que está na lei, um pouquinho sobre a minha análise e o que a gente tem de impacto. Já adiantei aqui para vocês, tá? Então, a análise. Nossa profissão, então, vai ser reconhecida. É um caminho, um passo. O grande impacto que isso gera para a gente. Valorização e facilita o acesso a direitos e regulamentações. Se eu tenho uma lei hoje que ela vai reconhecer a profissão, a gente vai ter muito mais acesso a outros direitos, a outras regulamentações que cruzem e que tragam benefício para o tosador. Então, analisando sobre, né, o que o empresário vai ter de custo com isso, com certeza a gente vai ter qualificação melhor. A gente vai ter que validar. Isso vai ter um custo, certamente. Tá? Então a gente precisa se preparar. Sobre a ótica de gestão, para o dono do pet, não vai custar nada. Tá? Esse é um fundamento para as obrigações que virão. Então, primeira estrofe, se você não leu a PL, entenda. Tá? Entenda. Na primeira estrofe já abre: vamos valorizar os tosadores banhistas e vamos reconhecer a profissão. Isso é ruim? Olha aqui no fundo do meu olho. Isso é ruim? Tá. Então vamos para a segunda estrofe. Segunda estrofe. Certificação obrigatória. Lembra que eu falei para vocês que a partir do momento que eu tenho que reconhecer alguma coisa, eu tenho que validar ela? Então aqui a gente vem. O que a lei fala? Atividade só com certificação de entidade reconhecida. Quem já atua há 6 meses pode seguir, mas terá que se certificar. Vamos ler de novo? Atividade só com certificação de entidade reconhecida. Cara, isso vai ser um filtro, isso vai ser uma limpa. Quantos péssimos profissionais são formados por escolas que não estão habilitadas para formar profissionais? Quantos profissionais que investiram em outros profissionais que se diziam habilitados para ensinar e não ensinaram nada? E o colocaram no mercado. Eu tenho N alunos que eu pegava para fazer reciclagem e coisa básica, tipo direção de escovação, como soprar o cachorro no sentido certo, ele não tinha aprendido nem o básico no curso que ele fez. Quantos alunos que foram fazer seu curso de banho e tosa e eles foram jogados lá? Ó, aqui tá aqui, você faz, pronto, acabou. Passa a máquina. Não tiveram orientação. Então, a lei diz que a entidade de ensino vai ter que ser reconhecida, vai ter que ser validada, vai ter que ter as suas certificações comprovando que está hábil para ensinar. E os profissionais que já atuam há mais de 6 meses poderão continuar, vai ter que fazer um cursinho de reciclagem e comprovar que está hábil. Para quem já trabalha há muito tempo com carteira assinada, vai conseguir comprovar pelas horas de trabalho. Para quem tem os certificados de curso, vai conseguir reunir seus cursos. Ótima oportunidade para você procurar fazer aí um inventário de todos os cursos que você fez, começar a somar as horas, que se eu não me engano, para a gente reconhecer qualquer curso tem que ter pelo menos 180 horas, tá? Então, você precisa correr em busca disso. Para uma lei, a partir do momento que ela é apresentada, ela passa por primeira votação, segunda, terceira instância, ela leva um tempo aí. Depois que ela é aprovada, a gente tem mais um tempo para se adequar. Então,
vou dizer para vocês que em torno de 1 ano e meio a 2 anos. O que você pode fazer nesse intervalo de tempo para validar o seu currículo? Participar de competição, certificação internacional, fazer outro curso? Isso sim tem que ser levado em consideração. É isso que você precisa fazer. Não é se desesperar, ser sensacionalista, gritar e etc. Você precisa entender a situação e começar a pensar no que é que você pode fazer para se adequar a uma lei que possivelmente vai passar. E eu te garanto, ela vai passar. Ela vai passar. Porque a gente está tendo muito, mas muito caso de morte de cachorro dentro do banho tosa. Já passou do tempo, já passou do tempo de validar nossa profissão. Já passou do tempo dos profissionais se adequarem a um padrão. Tá? Então a gente precisa disso. A lei é muito bem-vinda e ela está abordando alguns temas muito interessantes. Tradução simples que eu coloquei aqui. É preciso ter um curso formal. Se a gente já trabalha, a gente só vai ter que fazer o curso. Tá? Então todos os tópicos aqui eu já estou praticamente falando para vocês. O impacto, né? Investimento em cursos e tempo para certificação. Custos podem variar de 500, 3.000 até mais. Tá? Então o que a gente precisa entender? Não deixe escapar nenhum workshop. Pegue teu certificado. Tá? Vá em grandes nomes. Participe de eventos de grandes nomes do grooming. Pegue esse certificado, guarde. Tá? Porque as certificações ou as revalidações, né? Por exemplo, muito médico que se forma em outro país e que atua num outro precisa fazer revalidar o seu currículo. A gente vai ter que passar pelo mesmo processo. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser valorizado, mas a gente não quer passar pelo processo. Isso é muito ruim. Então a gente precisa entender aqui na nossa cabeça que eu preciso mudar. E que se eu quero uma coisa, eu vou ter que fazer outra. Quantas pessoas que eu já ouvi falando, eu aprendi só no YouTube. Não tenho um certificado. Isso vai acabar, por mais que tenha muito tempo de profissão. Você vai ter que validar. Tá? Seja na tua carteira de trabalho, seja com os teus certificados. O que vai acontecer? Isso aqui também vai filtrar muita gente, muitas pessoas que não têm interesse em fazer curso, se qualificar. É maravilhoso o que vai acontecer. Em alguns termos. Então a gente precisa filtrar o que é bom. Sim, a gente vai passar aqui, tem outras partes que são ruins, que a gente precisa adaptar. Mas, na minha visão, uns 70% tá bom, tá? Para um tutor, um dono de cachorro, que é o deputado que fez essa lei, tá incrível. Porque ele pensou em alguns pontos para a profissão. Então ficou muito válido, tá? Pensando como gestor, que a gente vai ter que, para quem tem seus funcionários e ajuda eles na qualificação, até vai ter que exigir essa qualificação, é legal ver como é que eu posso fazer talvez para impulsionar os meus funcionários, principalmente aqueles que estão mais tempo com a gente, principalmente aqueles que trazem, né, são cooperadores da empresa, que também fortalecem a empresa. Então a gente precisa ver, né, os cursos aí, quanto que isso vai impactar no nosso financeiro. Como é que eu posso ajudar esse meu funcionário? Ou, se vai sair só do bolso do funcionário, ele precisa também se mexer. Então, tipo, sabe, como gestor, eu te digo, se é um funcionário interessante para a empresa, que já traz lucro há um bom tempo, que é parceiro, etc., eu ajudaria. Eu daria uma força aqui pra gente se adequar. Vai ser bom para todo mundo. Você já pensou no know-how que os pet shops, com a validação dessa lei, o know-how que o profissional passará a ter? Cara, é muito incrível, tá? Vamos para a terceira estrofe. Terceira estrofe. Aqui vem a briga dos pequenos, né? Aqui vem a briga das pequenas e eu quero muito falar sobre isso. APL, estabelecimento registrado mais veterinário. Então, na lei ela fala que somente locais registrados no CRMV e com o veterinário como responsável técnico. Aí vem o peso. Durante um tempo,
a gente do pet shop foi exigido a TRT, responsável técnico. E entendeu-se depois que não tem sentido ter um responsável técnico para um salão de cabeleireiro. É como um médico regulamentar um salão de cabeleireiro. É totalmente diferente uma coisa da outra. Porém, com o cachorro, a gente trabalha como se fosse o filho do cachorro. Então, a gente não tem um conselho regional das creche pet. A gente não tem um conselho regional do tosador, um conselho regional do groomer. A gente não tem. Então, como está implementando a lei, como a gente como está entrando como um ponto novo essa lei, ela tem que ir para algum caminho. E qual que é o caminho mais próximo do animal? O CRMV. Daí tem muita gente que vai falar, é porque eu vou ter que pagar a anuidade da CRMV. Vai ser um peso, infelizmente, se tiver que pagar, infelizmente vai ser um peso. Ah, mas eu vou ter que bancar um veterinário para ficar aqui, vir passar aqui, tomar um vento aqui, um café e ir embora. Infelizmente, se a gente tiver, a gente que não tem nenhum órgão, a gente precisa regulamentar, nesse primeiro começo, se tiver RT, infelizmente a gente vai ter que bancar. O que eu preciso entender isso como gestor é como é que eu vou diluir esse custo no meu produto. É isso que eu preciso entender. O que eu vou diluir? Como empresário eu preciso entender. Se essa lei passar do jeito que tá, como é que eu vou pensar como gestor? É isso que eu preciso colocar. Tá bom? Essa é a minha visão. Tá? É justo, não é justo? Não posso dizer. Eu tenho que entender assim, a partir do momento que for aprovado, eu vou ter que seguir. Então, se for aprovado, eu já preciso estar prevendo esse impacto no meu financeiro. Eu preciso prever isso para minha empresa, tá? Os valores que a gente tem é pelo menos R$ 1.500, né? Que geralmente um RT cobraria, seria isso meio que um padrão. Fiz uma pesquisa a nível Brasil, seriam 1.500 a 2.500, daí que a gente vai ter uma negociação com os veterinários RT. Né? Eu já tive veterinário RT, quando eu abri pet eu já abri com RT, eu gostava de ter esse suporte veterinário. Na época eu pagava 500, 600 reais, uma coisa assim, eu conseguia fazer um preço legal. Então a gente fazia troca de serviço com a veterinária, ela me cobrava um tanto em dinheiro, eu oferecia serviço. Cara, isso aí é negociar, você é comerciante, você precisa aprender a negociar, tá? E vai ter bastante veterinário recém-formado que vai conseguir fazer um jogo legal com você, é negociação, né? Não que que o valor, né, vala, né? Não existe vala. Não que o valor seja menos ou mais. Você vai encontrar com certeza um veterinário que lhe faça um trabalho legal. A gente tem muitos veterinários, né, no Brasil, então vai ter excesso de mão de obra, a gente pode muito bem negociar isso, tá? E a anuidade, né, do CRMV, que é por volta de 600 e pouquinho, mais ou menos, o valor, né? Então a gente vai ter que diluir. O que eu fiz aqui, ó? Uma previsão, lembra? Vou pensar como empreendedor. Se essa lei passar, eu vou ter que pagar pelo menos 1.500, pelo menos, mais a anuidade. O que eu fiz? A anuidade eu diluí por mês, porque eu já quero mostrar para vocês o negócio aqui. Como é que eu faço? O 1.500 do salário do médico veterinário, do RT, mais por mês R$ 50,50 de anuidade, tá? Como é que eu faço aqui? Eu tenho um valor só nesse direito para poder fazer o banho tosa, eu tenho R$ 1.550 extra de custo. É ruim, é péssimo. Mas lembra, eu preciso pensar em como é que eu vou fazer a minha empresa passar por isso. Então eu faço assim, 1.550 eu vou dividir por 220 horas, que são as horas trabalhadas no mês. Então eu tenho aqui um custo extra de R$ 7,05 por mês só só de RT. Agora eu vou perguntar para você, como gestor, você está preparado para aumentar pelo menos esses R$ 7 a mais no banho? Porque assim, a gente vai ter uma briga muito grande. A gente está falando sobre a lei, que são pontos. Ela foi criada por um tutor para proteger o cachorro. Ele veio com umas coisas em relação à profissão para regularizar a profissão e fecha o cerco. Fecha o profissional e fecha o tutor.
A partir do momento que a gente briga muito, a gente debate muito isso, isso não, isso aquilo, a gente vai começar a levantar umas pulguinhas atrás da orelha do doutor do cachorro que nem é necessário. Existe uma normativa que a gente fala, uma frase que é: quem não teme não esconde. Então, assim, gente, entenda. Hoje a gente não tem nenhum órgão que regulamente o groomer. Tem as associações. As associações estão crescendo agora, estão começando agora. E nem muitas vão ter que brigar para entrar nesse páreo para defender o tosador. A gente precisa entender isso. Isso é muito bom, está crescendo, está evoluindo, tá? Então eu, como gestor, já vou me prevenir, já vou olhar qual vai ser o impacto. Então eu tenho pelo menos, Rick, o meu veterinário quer cobrar 2.500. Coloca 2.500. A anuidade é normal. Eu fiz uma previsão mínima, tá? Então isso daqui vai ter um excesso de 7, um extra de 7 por hora. Então quantos cachorros você faz por hora? 2. Então a equipe faz 2. A gente vai ter que diluir isso no banho, tá? Esse custo é o que muitos não existia e agora vai passar a existir, né? Então a gente precisa colocar isso na nossa planilha. Daí vem aquela história: mas o meu veterinário não fica aqui. Ele é responsável técnico. O veterinário também não fica no açougue, trabalhando junto com os açougueiros, né? E tem RT veterinário, inclusive veterinário assina, tá? O que eles têm que fazer? Eles têm que fazer o controle, eles têm que responder por você, junto com você, quando aconteça algum acidente. Ele tem que te dar algum tipo de suporte nesse sentido, tá? Então, infelizmente, é a parte burocrática que o Brasil pede e exige de muitos empresários. Então, não tem outro caminho. Se isso for aprovado, eu tenho que prever isso, tá? Eu tenho que estar prevendo isso como empreendedor. Quarta estrofe, né? O texto fala que a gente precisa, designar o cachorro: conforto, higiene, espaço adequado, EPI para os funcionários e registro das atividades. Ou seja, checklist, entrada, relatório, report do cachorro, documentar WhatsApp, documentar contrato. Quem está comigo nas mentorias sabe que eu falo muito sobre isso. Então, cara, o que está de errado aqui? Tá, das 4 estrofes até agora, a gente teve só o veterinário ali, que é uma parte ruim. Mas, conforto, higiene, espaço adequado, EPI e registro das atividades. As documentações, tanto quando você faz o atendimento, os contratos, os checklists, tudo. É algo do que a gente já não fazia? É muito diferente do que a gente já fazia? É ruim? Eu não entendo isso, gente. Tá? Tradução simples, né? Por exemplo, ambiente organizado ideal. Quem vai regulamentar isso? O CRMV com certeza vai ter que ter alguém especializado nisso. O CRMV com certeza vai designar um padrão para isso. E qual que é o padrão? Menos gambiarra elétrica no chuveiro, tomadas que não exponham o cachorro a tomar o choque elétrico, equipamentos em boas condições. No país onde eu estou, eles fazem manutenção 6 meses. É uma empresa que registra e documenta que foi feita aquela manutenção no período de 6 meses. Então, talvez eles façam alguma coisa nesse sentido. Mas lembre, tudo está no começo. Tudo está sendo criado agora. Então, a gente vai sofrer um pouco no começo e a gente precisa se adequar. O que você precisa fazer no seu pet para adequar melhor? Alguns lugares que vão abrir pet shop, por exemplo, a gente precisa estar dentro do que o bombeiro pede, dentro do que o pessoal da rede de esgoto, né, pede, da Sanepar, vou falar da companhia de água, né, abastecimento. Existem algumas regras para um comércio como o nosso de banho e tosa prestar serviço para a comunidade. Você vai ter que estar de acordo, a gente vai ter um padrão, até tem algumas associações de groomers agora que surgiram nesse último 1 ano e meio aí, que já tem essa proposta de ter um padrão para os pet shops, de como deve ser o ambiente, cara, isso é muito legal, vamos ter um padrão muito bom, né? Então, traduçãozinha simples dessa estrofe: é um ambiente organizado, limpo, seguro e documentado. Que eu sempre falei, palavras jogadas ao vento, com vento se vão.
O que no papel está escrito, do papel não sai. Todo mundo que está na minha mentoria sabe que esse é nosso mantra. Então, entenda. Quarta estrofe, nada de ruim. O que a gente vai ter de impacto financeiro? Eu preciso entender. Você tem IPI para todos os funcionários? Você tem o termo de responsabilidade deles, que eles se comprometem a usar IPI, por mais que não use, documente. O meu funcionário não quer usar o tapa-ouvido. O problema é dele, mas está documentado que você cedeu os equipamentos, ele que não usou. Então, se no futuro ele for puxar uma causa trabalhista, etc., qualquer coisa do gênero, voltado para a falta de IPI, você tem um documento de que você cede o IPI. Se ele não usa, o problema é dele, tá? Reforma, sim. Você vai precisar fazer reforma? Se prepare, vai fazendo aos poucos, lembra? Entre a primeira aprovação, daí segunda votação, terceira votação, agora, algumas pessoas, né, fizeram o abaixo-assinado. Vai ter o debate, vai ter o alinhamento dessas regras, né? Eu creio muito que esse parlamentar, ele também vai conversar com a gente, ele também vai conversar com o grupo que está gerindo essas abaixo-assinado, para entender um pouco melhor o mercado. Então, isso vai rolar. Você tem praticamente pelo menos 1 ano e meio para se preparar. O que você vai fazer? Vai deixar para a última hora? Então, você pode sim ir se adaptando, tá? Pensando, né, como gestor, é um gasto que a gente vai ter, não é único. Vou lá, a reforma em si, você vai lá, reforma, pronto, depois faz a manutenção. Mas existem outros gastos que você vai precisar estar refazendo, que, por exemplo, os EPIs, a gente precisa fazer a reposição quando estraga, a reposição do calçado, do protetor auricular, do óculos, da máscara. É um custozinho ali besta que a gente vai ter. Talvez se adaptar ao ambiente seja o mais caro, tá? Isso se você não está correto, porque a maioria dos profissionais já tem pelo menos uma noção mínima de como é um ambiente adequado e seguro. Até porque os profissionais, o sonho deles também é oferecer o melhor para o cachorro e não colocar em expor eles. O que é legal dessa lei é que ela vai filtrar muito os açougueiros. Ela vai filtrar muito quem está entrando só pro dinheiro. Faz do jeito que está aqui. Então, isso é muito bom, tá? Vamos para a estrofe 5. Proibido usar instrumentos ou produtos que causem dor ou desconforto. Isso é uma coisa que a gente vai ter que debater bastante, né? Porque assim, o que é coisa que gera dor ou desconforto? Guia no pescoço, por exemplo, na mesa, talvez seja um desconforto, mas é segurança para o cachorro não cair, né? Guia já matou cachorro enforcado. Concordo por irresponsabilidade de quem? Do profissional. Abre e fecha aspas. Tá. Deixa a dúbia interpretação. Causa e dor. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, corte de unha causa dor. Isso vai ser interpretado como desconforto e dor? Quando o parlamentar criou essa lei, eu tenho certeza que ele pensou no bem-estar do cachorro. Tipo, gente que amordaça cachorro, gente que espanca cachorro, gente que bate com... Já teve com vassoura, gente que perfurou o crânio de cachorro com tesoura. Ele tá errado? Pensem comigo, ele tá errado? Gente, a gente tá entrando pra uma discussão aqui. A gente tá brigando, a gente não tá analisando as coisas. Lembre, ele é um tutor, um dono de cachorro, ele não é profissional. Lembre, tá na hora da gente ter alguém que represente o grooming dentro da política. Para nos dar o suporte. Para que possa junto estar brigando sobre algumas coisas. Tá? Então é isso que eu falo. Então quando foi criada essa lei, ele fez isso. Mas o que a gente tem que fazer? Dentro do POP, aí o próprio CMV, como vai ter muito ponto, vai ser um puta trabalho pro CMV. Para que ele, por exemplo, ele nos ajude a direcionar o que é maus tratos. O que é instrumento que causa dor. Vou te dar um exemplo. Escovar cachorro desembolado é um instrumento que causa dor e desconforto. E tem alguém que não vai pagar pra fazer desembolo?
Por mais que a gente tente dar um máximo de conforto, tem cachorro que fica pulando, tem cachorro que não gosta, tem cachorro que vai ficar latindo, mordendo, tem cachorro que faz manha. O que é desconforto? O que é instrumento que causa desconforto? Isso aqui abre hipótese para uma interpretação muito aberta. Então, o que eu preciso fazer é, qualquer coisa nesse sentido, quem vai analisar o ponto de vista vai ser o juiz se você tiver numa causa, por exemplo. Então, não acho que seja tão ruim. O que a gente precisa é melhorar, tá? Essa parte. Tradução simples: nada que machuque ou cause desconforto. Isso é o que a lei em si, o dono na cabeça do parlamentar, foi isso que ele fez. Ah, meu cachorro vai sofrer, ah, meu cachorro vai correr risco. É isso que ele fez. Então, o que eu preciso entender é que, por exemplo, tem gente que utiliza corda ou corrente na banheira. Vai ter que trocar, porque pode causar dor, desconforto. Sem falar na aparência péssima. Eu preciso. Tá? Então a gente vai ter que se adaptar a algumas coisas. Pensando como gestor, a gente vai ter um alto nível de padrão, atendimento. Inclusive, a gente vai ter argumentos para cobrar mais. Porque uma coisa assim que talvez o parlamentar não entendeu quando ele criou é que a gente vai ter que repassar esses valores. É aqui que a gente vai filtrar quem realmente é profissional, quem realmente é gestor, quem realmente é empreendedor e quem não é. Porque para aguentar essa pancada aqui em investimento, vai penar. Então a gente precisa rebater isso, tá? Vamos para outros slides. Sexta estrofe: câmeras com acesso remoto. Isso aqui para mim é o maior problema que eu encontro nisso daqui, nessa lei, é isso aqui, tá? Vamos lá, câmera. Eu sou do Paraná. No Paraná já era lei a gente ter algum tipo de visualização. Ou seja, com vidro, estilo aquário, ou seja, com câmera, obrigatório. Isso passará a ser lei para todo o país, né? Então os clientes poderão assistir ao vivo pela internet. Aí é uma coisa, né, o acesso remoto em tempo real é uma coisa que assim, o parlamentar que criou isso foi para prever os custos, para prever, né, desculpa, os custos não, para prevenir maus tratos. Só que hoje no Brasil a gente tem a humanização do cachorro. A gente tem muitos clientes mimizentos. Ai, não segure meu cachorro assim, por exemplo, para cortar uma unha. O cachorro vai te morder. Ele vai espernear. Por quê? O cachorro não gosta de cortar a unha. Ele vai gritar. O dono, ai, não segura assim, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, não faça isso, não sei o que, não sei o que. Às vezes a gente precisa de duas, ou talvez três, até três pessoas para cortar uma unha de um cachorro, porque ele tem um pânico absurdo. Daí lembra, como isso vai ser visto por um tutor? Isso aqui é complicado. E eu não estou defendendo isso. Mas eu vou falar para vocês. Outra, visão ao vivo. A gente trabalha num ambiente, às vezes, com 2, 3 cachorros, um ambiente com 4 cachorros. Eu já tive cliente que ele me proibia de gravar qualquer take do cachorro dele, porque ele tinha medo que o cachorro fosse roubado, o cachorro fosse sequestrado. Isso é muito comum. Daí tá, eu tô num ambiente, eu vou ter que ter uma câmera em cada baia, uma câmera só para cada cachorro. Isso aqui tá mal formulado. Outra coisa, o que esse cliente ele tá tendo conhecimento do meu ambiente interno? É como, por exemplo, numa sala de cirurgia, ter a câmera e você vai ver seu filho aberto, que tá fazendo cirurgia. Gente, eu acho que sim, tem que ter câmera, para qualquer prova. Não sei se é válido acesso remoto para os clientes. É só isso. Porque a partir do momento que acontece acidente, eu tenho que comprovar ou que haja qualquer, né, ali que o cliente questione, meu cachorro foi maltratado, você tem que ter as câmeras gravadas. Isso eu concordo plenamente. Mas aí a gente vai ter uma reunião, vai poder conversar com o cliente, mostrar o que é o procedimento certo, o que não é. E não dessa maneira, porque uma apresentação ao vivo, ele vendo, expõe totalmente a equipe, expõe totalmente outros cães, expõe a uma dupla interpretação de algumas situações que a gente infelizmente precisa
fazer, né? Por exemplo, já teve veterinário que foi pegar acesso de cachorro, fazer vacina, e o dono, não põe focinheira. Mas ele é agressivo, vai morder. Então vamos fazer assim, eu vou criar um termo, até um caso muito engraçado da veterinária. Eu vou criar um termo aqui que você responsabiliza por qualquer acidente que ocorrer comigo. Se o cachorro morder meu rosto, você paga uma plástica. Se o cachorro me morder, você vai arcar com as despesas e você vai responder o processo por lesão corporal, por exemplo. A pessoa não pode pôr a focinheira. Então, o que eu entendo nisso daqui? A gente vai ter que ter termo de confidencialidade, a gente vai virar muito mais burocrático, por quê? Porque o cliente vai ter o poder na mão de dar dupla interpretação, inclusive dele repostar nossos vídeos. Então, eu não vou autorizar que ele reposte, que ele tome os devidos processos legais a partir do momento que ele repostar a câmera sem que ele possa comprovar. Porque se ele postar dando a observação dele e não é a correta, eu vou apagar o Instagram, excluir meu Instagram. Não, já vazou. Então, isso aqui, o parlamentar precisa olhar com mais carinho, tá? Outra coisa aqui que eles falam, o mínimo de 6 meses. Gente, 6 meses de gravação é uma coisa absurda, tá? Eu concordo em 30 dias. Por quê? Até o Código de Defesa do Consumidor, para qualquer problema e reclamação de prestação de serviço, ele tem 30 dias para reclamar. Eu acho que, por exemplo, se eu pegar um juiz aí numa causa, ele vai entender que o que eu estou falando é válido. Porque em 30 dias, o que o cachorro vai ter? Digamos que o cachorro sofreu uma fratura, né? Rachou, né? Trincou a perninha num banho tosa. Ele não vai levar depois de 30 dias ele vai ver. Não, o cachorro vai estar com dor já desde o segundo dia. O cachorro, sei lá, cortou, deixa eu ver, uma pelezinha aqui do cachorro, por exemplo, o sobaquinho. Ele não vai levar 30 dias para perceber. Geralmente uma semana. Segundo dia, os mais perceptivos. Então, 6 meses é demais. Eu acho que o ponto mais errado que eu vejo da PL é a sexta estrofe da PL, que são 10. Mas, vamos dizer que passe. Porque esse povo é mimizento. E quem vai fazer a votação, geralmente são outros tutores. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? A lei foi criada, a PL foi criada por um tutor. E quem vai fazer as votações são tutores. Então, para eles, na visão deles, isso aqui tá tudo certo. E vamos dizer que passe. Vamos dizer que passe. Tá? Passe do jeito que tá. O que eu preciso entender? 6 meses de gravação, a gente não vai, por exemplo, você colocou o circuito de TV, você tem o DVR, que é o crânio. Né? Vou definir para você que não entende. As câmeras são os seus olhos. O DVR, aquela caixa preta, é teu crânio. E agora me faltou o nome aqui. E a memória, né, que é a memória é o cérebro. Então não adianta você ter um crânio e não ter cérebro. Então a memória que você precisa para manter isso vivo, eu estava fazendo um estudo, né? É que a gente precisa de um cérebro que aguente pelo menos 24 terabytes, que é a medida. Então assim, porque como você tem uma câmera que ele tem um cérebro menor, digamos assim, um cérebro para 60 dias, ele faz assim, o primeiro banho foi gravado aqui, ele grava o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo banho. O que acontece? Quando tô dando só um exemplo, tá? Quando ele gravou 30 banhos e acaba a memória, ele volta e regrava em cima do primeiro. Aí de novo, regravando, terminou, ele volta e regrava. Então o que eu preciso ter é um cérebro que ele possa gravar muito. E para mim preservar o primeiro banho até dar 6 meses é uma memória caríssima.
Então, para esses 6 meses, você precisa de pelo menos 24 terabytes. Gente, 1 terabyte é demais. Vocês não têm noção, 1 terabyte, o quanto é de memória. 24 é quase que uma plataforma de mineração de Ethereum. É muito, tá? Isso que é o mais caro. E isso se você tiver 4 câmeras. O que eu pensei em 4 câmeras? Uma câmera para recepção, para fora da loja, né? Na porta da loja. Uma para recepção e 2 para banho e tosa. Para garantir a visão do banho e tosa. E tem pet que tem 16 câmeras. Outras lojas têm mais. Então, o mais caro de tudo isso vai ser isso daqui. Então, o nosso amigo que criou a lei não conseguiu medir isso. É tipo, te dar um exemplo, a Erika Hilton, né? Criou o projeto de lei pra gente trabalhar 4x3, né? Ela não pensou no impacto financeiro que isso vai causar, fechando hospitais, fechando mercados, fechando shoppings, fechando outras lojas. Ela não pensou no impacto financeiro. Quando aconteceu aqui a sexta estrofe, o parlamentar não pensou no impacto financeiro. Tipo, eu quero 6 meses, mas tipo, o que vai ser preciso para esses 6 meses? Você entende o que eu falo? Então, tipo, 2 pontos pra gente ajustar, tá? Então aqui eu calculo muito. 30 dias eu acho super válido, super válido. Não pesa pra ninguém e todo mundo pode se manter, tá? Então quero ensinar pra você. Digamos que isso aqui passe. Eu fiz uma pesquisa, tá? Para instalar um sistema de câmeras com essas 4 câmeras, tá? Eu encontrei orçamentos de até 10 mil reais com 24 terabytes, tá? Se você, por exemplo, já tem câmera, você só vai trocar o cérebro, lembra? As câmeras são os olhos, a caixinha preta que você vê é o crânio vazio e você tem que trocar o cérebro, tá? O cérebro de 21 a 24 terabytes. Para isso, você vai investir pelo menos, eu encontrei no Mercado Livre, um HD de 24 terabytes a 4.900 e pouco. Então, se você for ver, isso é a parte caríssima. Mas vamos dizer que passe essa lei. Tá? Um sistema de câmera aqui, o mínimo. Gente, isso aqui eu coloquei o mínimo. Com câmera de não tão alta resolução, que pudesse gravar e que gravasse as 24 horas seguidas, porque você não vai ficar desligando o DVR. E quando você desliga DVR, há corte de imagem. Então, geralmente, quando a gente instala uma câmera, ela fica gravando para sempre. Para sempre. Até ela se regravar em cima. Já aconteceu de você precisar de uma câmera, por exemplo. E eu vou contar por mim. De um vizinho que roubaram a lixeira ou que arrancaram um gradil dele. Daí a gente vai buscar, você encontra só um pedacinho do trecho, porque ele regravou em cima de outro. Então lembra, para mim conseguir salvar o primeiro banho que eu fiz em 6 meses, até inteirar 6 meses antes dele ser apagado, eu preciso de uma memória gigante. É isso aqui que o parlamentar não viu. Mas volto, digamos que ele passe. O que eu preciso entender como gestor? Eu vou fazer um investimento. Qual que é o tempo que eu quero que retorne esse investimento para mim? Isso aqui não tem lucro. Então o que eu fiz? Um planejamento. Digamos que aqui 10.300 reais. Eu vou dividir, eu quero o retorno dele de pelo menos 2 anos. Tá? Muitos fazem isso. Vou te dar um exemplo. O mercado aqui está investindo 24 milhões. Qual a previsão dele para esse retorno desse investimento? 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Então, quando a gente investe em alguma coisa no nosso pet, a gente também precisa fazer essa previsibilidade. Quanto é que vai voltar e em quanto tempo eu quero que volte? E eu fiz uma prévia para vocês, tá? Então, eu fiz assim, eu fiz uma prévia de 24 meses para retornar esse investimento para o meu bolso. E eu coloquei sem rendimento, né? A gente ia colocar uma taxa de rendimento, mas eu coloquei sem rendimento. E eu fiz assim, 10 mil divididos por 24, que são 2 anos, eu tenho 430 por mês. Esses 430 por mês, ele me dividir por exemplo, 430 dividido por 220 horas, que são as horas trabalhadas, né? Como eu posso dizer? Horas positivas de trabalho. Hora hábil de trabalho.
Então, 429 eu divido por 220. Em cada hora minha trabalhada já acrescentou 1,95. Então, lembra que lá no começo, quando eu falei, eu coloquei o RT, eu coloquei o salário da RT de 1.500, eu coloquei esse RMV e eu coloquei agora as câmeras, que são os 3 principais pontos que eu tenho para impactantes, né? Então, com isso, eu tenho pelo menos uns R$ 9 de aumento, tá? Só para me adequar. E eu entendo sim que pequenos que estão começando vão ser bem mais difíceis. Eu não estou falando que vai ser fácil. Mas quem for começar também vai ter que planejar melhor. Se tiver que fazer um empréstimo para se adequar, para começar trabalho, ele já não vai mais investir na loucura. Ele vai começar a pensar. Inclusive, isso vai fortalecer muito o nosso mercado, porque as pessoas vão começar a repensar sobre os preços, de como é que elas cobram. Existe uma pesquisa aqui, de 2024 para 2025, os pet shops diminuiriam o crescimento em até 5%. E aumentaria muito o número de pessoas procurando conhecimento de gestão. E eu te digo, a partir de agora, 2025, essa lei acelera tudo isso. Porque as pessoas vão ter que pensar melhor, tá? Então, é isso que pensando como gestor, você prefere absorver esse custo ou repassar esse preço? Você que agora tem seu pet, o que você pretende? Tem que pensar, tá? Para quem já tem o sistema de câmera, já tem os olhos, já tem o crânio, vai ter que melhorar a memória, tá? Então, o investimento vai ser menor, não vai ser tão ruim. 7ª estrofe, responsabilidade civil. Isso aqui fica muito vago também, tá? E ele fala que a empresa e profissional respondem juntos por danos aos animais. O que eu gostei? Por exemplo, hoje um tosador, se ele maltrata o cachorro, a responsabilidade, ele cai 100% nas costas do dono da loja. 100%. Ah, porque você, o que cabe ao lojista? Desligar o funcionário e ponto. O que a empresa vai pagar? Vai pagar cirurgia, vai pagar autópsia, vai pagar o que tiver que pagar para, né, refazer o dano que foi causado ao dono do cachorro, que ou sofreu maus tratos ou morreu. A lei aqui, na 7ª estrofe, ela prevê agora que o profissional também vai ser responsabilizado. É ruim? Conta pra mim, é ruim. Gente, vocês precisam pensar mais, tá? Então, se der problema, os dois vão ser processados. Porque assim, pra quem gosta do cachorro e aconteceu algum tipo de acidente na tua loja, seja acidental um corte de orelha, sei lá, vamos dizer um corte de língua que é gravíssimo, um corte de língua, mas foi acidente, o lojista ou o tosador, a gente morre por dentro, tipo assim, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso, e a gente se compadece, a gente arca com tudo, porque a gente sabe que a gente cometeu um erro, a gente sabe que foi algo errado. Então assim, aí vai dar problema, ambos são processados, ambos terão que pagar. A gente sempre pagou, não tem novidade aqui. Nenhuma novidade. A gente sempre tentou ressarcir o cliente com qualquer dano que a gente causou ao cliente. Inclusive de danos que a gente não causou e o dono tenta passar a perna na gente. Então não tem novidade aqui. Tá tudo em ordem. O que eu achei legal é que agora o tosador também vai ser responsabilidade, tá? Impacto legal aqui, tá? Prático. Necessidade de seguro de responsabilidade civil. Talvez aí você que não tem, por exemplo, um seguro pet shop. É melhor fazer um seguro. E depois se pensar em diluir isso também para o cliente, segurança para o cliente. Você entende que todos esses custos extras, eles são ruins, mas ao mesmo tempo eles lapidam ainda mais o profissional e ainda mais a loja? Então pensem com carinho, tá bom? Vamos que tá ficando longa a loja, né? 8ª estrofe. A lei diz que quem descumprir será punido segundo a legislação ambiental. Qual a novidade? Qual a novidade? Se eu fiz cagada, se deu erro,
Se meu funcionário fez cagada, qual que é a novidade? É ruim? É ruim se você tá querendo burlar a lei. É ruim se você não é responsável pelo que você faz. É ruim se você não tem o mínimo de respeito pelo seu cliente, pelo cachorro. Aí é ruim. Mas aqui não tô vendo nada de diferente, tá? Multas podem ser superiores ao custo da adequação. Tipo, pode ser altíssimas multas. Então, isso daqui também precisa ser melhorado, também na minha visão, tá? Sobre a legislação, até porque eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um juiz, às vezes, quando ele vai julgar uma causa, ele dá mais ou menos pena de acordo com a interpretação dele. Então, essa PL, para mim, ela é muito aberta. Ela tá dando muitas possibilidades de dúbia tripla interpretação. Então, eu preciso que isso fosse mais detalhado, tá? Mas, a princípio, aqui eu digo 2,5. Nona, prazo para regulamentação. A lei fala em 60 dias após a aprovação da lei, o Conselho de Medicina Veterinária precisa detalhar regras. Aqui que vem, por exemplo, eles vão jogar bomba no Conselho do Regional. É o conselho que vai ter que se qualificar, é o conselho que vai ter que contratar alguém para entender um pouco mais. Ou, né, por exemplo, a gente tem, vou citar 2 exemplos, né? Sérgio Murilo Villasanti, o nosso Master Groomer aí do Brasil, ele é médico veterinário também. Ele foi tosador, dono de loja, dono de escola, é premiadíssimo no mundo inteiro e ele hoje é veterinário. Ele pode dar a visão nossa de groomer. Luiz Bispo, meu amigo, tosador vida inteira dele, criador de cachorro, etc. Hoje veterinário, ele pode dar. Então o que a gente tem hoje, né? Muitos tosadores que estão se tornando veterinário. Esses podem ser o suporte para o CRMV. Então, tipo, não vejo tanta coisa errada, tá? O que a lei prevê? 60 dias. Gente, não acontece isso aqui do noite pro dia. Lembra? Entre votação e aprovação, tem que dar a lei tem que dar prazo para os pet shops se adaptar. Não vai tirar do nada isso. Então, por isso que eu falei, 1 ano e meio, 2 anos. Então, a gente tem tempo. Tá? A gente tem tempo ainda. Então, dá para se preparar. Perante ali a lei, a nona estrofe é um tempo curto para se adequar. Nem o CMV vai conseguir entregar isso em 60 dias. Eu te garanto. Tá? Então, eles precisam se adaptar. Tá? Ponto de gestão. Quem começa a se preparar antes sofre menos impacto. Essa é a frase que eu quero deixar para vocês aqui da minha mentoria. Tá? A gente precisa analisar. 10ª estrofe. Vale na data da publicação, começa imediatamente. Será que acontece? Tá? Então, eu juro de coração que eu acredito em 1 ano e meio a 2 anos. Tá? Então, é isso que fala. Resumo final que eu deixei para vocês, tá? O que isso impactaria? Lembra que eu fiz os cálculos sobre o RT? Tanto o salário do veterinário quanto a anuidade do CMV, a gente vai ter um custo adicional de R$ 7,05 por hora. E no circuito fechado de TV, que é um investimento, um retorno, você vai ter o adicional de R$ 2,00. Tá? Então, o aumento total no custo hora trabalho vai ser de R$ 9,00. O aumento no preço do banho, a gente precisa repassar isso líquido de pelo menos uns R$ 14,00 para arredondar, tá? Então, o que eu vou fazer? 14 por hora, né? 14 por hora. Quantos cachorros eu faço por hora? 2. Vamos dizer, banho simples, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso por 2, 7 e pouquinho. Eu vou aumentar no meu banho 7 e pouquinho. O que eu quero deixar dessa mentoria para vocês de hoje e alerta? Se você não sabe qual é o valor do seu serviço, você precisa se preparar. Porque você ainda vai ter que ajustar. É que meu cliente não suporta o aumento de R$ 7,00 no banho, digamos, né? Estou dando um exemplo aqui, 14 divididos por 2, 7. Você precisa ir galgando isso nesse intervalo de 1 ano e meio. Você precisa estabilizar isso. É esse o maior aprendizado que eu tive disso daqui. Tá bom? Reflexão. Na minha visão, a pele não é um monstro. Ela vai ajustar a qualidade, vai melhorar a segurança, né? A gente trabalha com assessoria
vou falar pelo meu amigo Bispo também, a gente tem fotos assim de ambientes que realmente assim, gente, é bem complicado. Colocando e expondo o cachorro a realmente a um dano físico e de risco de morte mesmo. Então assim, eu acho que a gente vai ter mais segurança, mais valorização para a profissão, tá? Mas cada exigência tem um preço. Tá? Então, na minha visão, como empresário, a gente tem ou se preparar ou ignorar e, quando acontecer tudo isso, se validar tudo isso, a gente tomar bem no butico, porque não vai conseguir, tá? Então, hoje, na data de hoje, 15 de agosto de 2025, eu tô falando para vocês. Comecem a se preparar e a se planejar. Só gritar e espernear não adianta nada. Tá, a gente vai defender, a gente tem abaixo-assinado, a gente vai negociar. Não acho de tudo errado. A gente precisa negociar, a gente precisa se adaptar. Mas, principalmente, a gente precisa se preparar. E essa é a minha mensagem da mentoria de hoje, tá bom? E você, vai se preparar ou vai esperar a lei bater na sua porta e não se preparar? E se pegar de calça curta, tá? Então é isso. Se você tiver mais alguma pergunta, deixe. Se você pensa como eu também, deixe aqui seu comentário aqui no vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe principalmente. Se você gostou da minha visão, marque outros amigos aqui nos comentários, tá bom? E é isso. Muito, muito obrigado. Se você não me segue no Instagram, tá aqui meu QR Code, só você apontar o celular aqui. E se você não segue aqui no canal também, então se inscreva e deixe seu comentário, tá bom? Um abraço, beijo no coração. Eu espero que eu possa ter ampliado os horizontes da sua cabeça e que o que eu penso aqui e o que eu trouxe para vocês possa agregar ainda mais no preparo e como vocês pensam e que vocês passem a pensar como tosadores, como donos de pet shop, como gestores e não apenas como tosadores, tá bom? Um abraço de novo, beijo no coração e até o próximo vídeo.